Notícias com rigor, isenção, transparência, no momento certo. Somos pela verdade. 103.0 FM. Caro ouvinte da Rádio Pax, saudações. Está no ar a última edição do Grande Jornal desta semana. Hoje é sexta-feira, 28 de janeiro de 2022. São tópicos deste jornal: a insuficiência de cloro e certeza para fazer face às doenças de origem hídrica nesta época chuvosa na província de Sofala. Enquanto isso, aqui na cidade da Beira, mais de 60 famílias acabam de beneficiar de casa do tipo 2, construídas pelos missionários de África no âmbito de reconstrução pós-ciclone Idai. E ainda nesta edição do Grande Jornal vamos também olhar para a atualidade internacional. O Unicef defende que os governos de todo o mundo devem fazer todos os possíveis para manter as escolas abertas, apesar do elevado número de infecções por Covid-19 ligadas à variante Omicron em vários países. Na apresentação, Beto Jorge Sapão, e conto com as participações de Isaura Alice, João Guitauzene e Rogério Maduca. Esta equipa de trabalho deseja a todos que tenham uma excelente escuta. Um momento de oração para o fim do coronavírus. À vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. No ar a edição do Grande Jornal. Para já vamos nesta primeira parte trazermos notas da nossa atualidade com a colega Isaura Alice. Iname prevê céu cinzento e chuva forte no centro e norte do país. O prognóstico do Instituto Nacional de Meteorologia, INAME, aponta para temperaturas amenas a quentes, com temperaturas máximas a variarem de 23 a 36 graus e possibilidade de queda de chuvas centro e norte. As cidades de Nampula, Pemba e Lixinga, na região norte do país, poderão registrar chuvas moderadas a fortes, acompanhadas de trovoadas e ventos a soprar de nordeste a leste fraco a forte. Assim, para Nampula, Pemba e Lixinga, prevê-se máximas de 29, 29 e 23 e mínimas de 22, 24 e 15, respectivamente. Para as cidades da zona centro do país, Chimoio, Beira, Tete e Quelimane, a previsão meteorológica aponta que poderão igualmente registrar queda de chuvas moderadas a muito forte, acompanhadas de trovoadas e vento a soprar de sueste a leste fraco a forte. Em graus Celsius, Chimoio, Beira, Tete e Quelimane apontam para máximas de 32, 29, 31 e 32 e mínimas de 26, 19, 24 e 24, respectivamente. Já para as cidades de Maputo, Xai-Xai, Inhambane e Vilanculos, na zona sul do país, o prognóstico aponta para a possibilidade de ocorrências de chuvas fracas a moderadas, acompanhadas de trovoadas. Para as 4 urbes, Maputo, Xai-Xai, Inhambane e Vilanculos, as máximas previstas são de 36, 35, 32 e 32 e mínimas de 25, 25,
25 e 26 graus Celsius, respectivamente. Enquanto isso, o Serviço Meteorológico de Moçambique refere a formação de outra tempestade tropical sobre o Oceano Índico nos próximos dias. O número de mortos da tempestade Ana, que atingiu Moçambique, Madagascar e Malawi, subiu para 70 nesta quinta-feira, com equipas de emergência lutam para reparar infraestruturas danificadas e ajuda dezenas de milhares de vítimas. Com chuvas torrenciais, a tempestade tropical Ana abateu-se na segunda-feira sobre Madagascar antes de entrar em Moçambique e no Malawi. Os trabalhadores de socorro e as autoridades dos 3 países estão ainda a avaliar a extensão total dos danos. Madagascar comunicou 41 mortos, com 18 outros mortos em Moçambique e 11 no Malawi. Nos 3 países mais duramente atingidos, dezenas de milhares de casas foram danificadas. Algumas caíram sob a forte chuva, prendendo as vítimas nos seus escombros. As pontes foram arrastadas por rios que saltaram às suas margens, afogando gado e submergindo campos agrícolas, destruindo a subsistência das famílias rurais. Em Madagascar, 110 mil tiveram de fugir das suas casas. Na capital Antananarivo, escolas e ginásios foram transformados em abrigos de emergência. No norte e centro de Moçambique, Ana destruiu 10 mil casas, dezenas de escolas e hospitais e desligou as linhas elétricas. A maior parte do país perdeu eletricidade no início da semana, depois das águas das cheias terem atingido as estações geradoras. A eletricidade foi restaurada até quinta-feira em partes do país, mas partes da rede elétrica foram destruídas. O Serviço Meteorológico de Moçambique refere a formação de outra tempestade sobre o Oceano Índico nos próximos dias. A África Austral e especialmente Moçambique têm sofrido repetidas tempestades destrutivas nos últimos anos. No vizinho Malawi, o governo declarou um estado de desastre natural. Muito obrigado, Isaura Alice, que trouxe informações da nossa redação. Vamos espreitar um curto intervalo. Voltamos para a segunda parte na página de reportagens. Até já. Rádio Pax, emissora católica da Beira, frequência 103.0 FM, promovendo a paz. Endereço: Rua Correia de Brito, número 613, Caixa Postal, número 544, Beira, Moçambique. Teléfono: 870 39 99 52. Nesta segunda parte desta edição do Grande Jornal, aqui na cidade da Beira, mais de 60 famílias acabam de beneficiar de casa do tipo 2, construídas pelos missionários de África no âmbito de reconstrução pós-ciclone Idai. João Quitauzene traz-nos os detalhes desta informação. Esses dados foram partilhados na manhã desta quinta-feira em entrevista exclusiva ao nosso órgão de informação pelo administrador dos missionários de África na Beira, Padre Jan Buscon, que avançou na ocasião que, para a conclusão destas atividades, a Associação Moçambicana dos Missionários de África procedeu à entrega de 19 casas a igual número de famílias desfavorecidas no bairro de Nhamisua. A entrega das casas que fizemos no sábado passado, no dia 22 de janeiro, uma continuidade daquilo que fizemos no tempo do ciclone Idai. Porque nós, depois da desgraça, com certeza, do ciclone Idai, o nosso superior, que era Padre Boris na altura aqui, lançou aos outros missionários de África, que trabalham nos outros países, uma carta que se intitulou SOS.
devido àquilo que nós estávamos a viver na altura, pedindo apoio daqueles que podiam. Então, os missionários de África, com alguns amigos, os conhecidos, muitos sinceramente responderam a esta carta e nos enviaram uma ajuda. Mas, como missionários, sempre quando enviava ajuda, nos recomendava de não só pensar em nós, mas também de pensar aquele que está ao nosso redor, porque a desgraça do ciclone Idai não foi só apenas para nós, mas era de todos. Então nos convidava sempre a partilhar com os outros, com certeza, reparando aquilo que os danos nossos, mas ao mesmo tempo pensando aos outros. No início eram algumas chapas, barrotes, semente, para conseguir cimento, para conseguir pelo menos reparar alguma coisa daquilo que tinha acontecido nas casas deles. As famílias abrangidas pelo projeto de construção de casas agradeceram a iniciativa dos missionários de África e contam o drama vivido após a passagem do ciclone Idai nesta parcela do país. Naranga de Luísa José. Mamãe Luísa. Está muito mal mesmo. Meu nome é Luísa José, residente nesta zona de Nhamiso. Aqui nós estávamos muito mal quando o ciclone Idai bateu. Aqui na nossa zona, todas as casas ficaram destruídas. Hoje nós estamos a agradecer o gesto dos missionários de África pela entrega dessas casas e nosso muito obrigado. Estamos muito contentes. Segundo o padre Jane Buscon, para a materialização deste projeto foi graças ao apoio disponibilizado por outros irmãos da mesma congregação de Canadá e França. Mais de 60 famílias na Beira acabam de beneficiar de casas do tipo 2 construídas pelos missionários de África no âmbito de reconstrução pós-ciclone. Foi a reportagem de João Quitosene. Agora sim, a insuficiência de cloro e certeza para fazer face às doenças de origem hídrica nesta época chuvosa aqui na província de Sofala. Rogério Maduca. A informação foi avançada pela porta-voz da segunda seção do Conselho Executivo Provincial de Sofala, Dilza Solange, em conferência de imprensa esta quinta-feira, após o encontro que debateu acerca da vacinação de reforço contra a Covid-19, a epidemiologia de origem hídrica e o balanço da implementação dos programas de água e saneamento do ano de 2021. Em relação à epidemiologia de origem hídrica, o setor da saúde em Sofala destacou a diarreia e a malária. Sobre os casos de diarreia, a porta-voz da segunda seção referiu que no período de 2020 a 2021 houve um aumento de casos na ordem de 4,7%, principalmente nos distritos de Mwanza, Beira, Xemba, Nhamatanda e Buze. Dados que indicam uma tendência de aumento de casos desta doença, por isso há necessidade de redobrar a prevenção. Quanto à diarreia, de 2020 a 2021, fala-se de um aumento de cerca de 4,7%, principalmente nos distritos de Mwanza, Beira, Xemba, Nhamatanda e Buze. Este aumento é de quase de 50%. De uma forma generalizada, o setor acredita que ainda estamos na linha de segurança, mas com tendência ao aumento, com tendência a um quadro negativo. Dali a necessidade de acrescer todos os aspectos voltados aos kits de água, voltado à prevenção em termos de cuidados já conhecidos na higienização da água, ferver a água, atenção à água potável, atenção a charcos de água, a tudo aquilo que pode se entender ou que pode dar origem a uma doença hídrica. Até aqui, as crianças dos 0 aos 5 anos são as crianças mais afetadas por essas doenças de origem hídrica, principalmente a malária. Dados partilhados pelo setor da saúde durante a sessão indicam que o distrito de Xemba apresenta um índice preocupante de casos de diarreia e malária. Segundo a nossa fonte, este índice está relacionado com a atual época chuvosa, que propicia a propagação do mosquito causador da malária. O distrito de Xemba é um dos distritos que apresenta um índice preocupante em relação à malária e à diarreia.
Para o ano 2022, todos esses casos tendem a subir. Então, até aqui estamos a assumir como base o fato de estarmos numa época chuvosa, o fato de termos vários charcos de água, o fato de termos também água, não só água suja, mas também o setor da saúde avança que mesmo charcos de água limpa estão a criar condições para que o mosquito causador da malária continue a se propagar. De modo a fazer face a esta situação, Dilza Solange fala das necessidades da província atualmente. Há insuficiência de certeza e também de cloro para responder à demanda da província. Até aqui, 14.640 frascos já foram distribuídos. Não são suficientes, mesmo tendo no armazém cerca de 5.360 frascos de certeza. Isto não representa aquilo que é a necessidade de cobertura na província. Para tal, há necessidade de cerca de 20.000 frascos de certeza para poder cobrir aquilo que é a necessidade na província. Há também necessidade de rede mosquiteira, necessidade de kits de água e ainda necessidade de médicos que ajudem a responder este período específico que estamos a chamar de período de emergência. Era Dilza Solange, porta-voz da segunda sessão do Conselho Executivo Provincial de Sofala, e as necessidades da província para fazer face às doenças de origem hídrica. Muito obrigado, Rogério Maduca, que trouxe esta nota de informação. A insuficiência de cloro e certeza para fazer face às doenças de origem hídrica nesta presente época chuvosa na província de Sofala. Mais um intervalo para a terceira e última parte desta edição. Pax FM 103.0. Música, informação. Rádio Católica da Beira. Pax FM, promovendo a paz. Já na última parte deste jornal, saiba que o Fundo das Nações Unidas para a Infância, que desde o início da pandemia insiste na importância de as crianças poderem ir à escola de forma presencial, considerou que essa deve ser a prioridade também nesta fase. Escreve Notícias 1 Minuto num comunicado intitulado "Não há desculpas, mantenha as escolas abertas. As crianças não podem esperar". A diretora executiva da Unicef realçou que é necessário evitar uma catástrofe na educação. Para isso, Henriqueta Fore faz 3 grandes recomendações: manter as escolas abertas, vacinar os professores urgentemente e apoiar a vacinação dos alunos, mas sem pô-la como requisito para estudar na sala de aula. Como sublinhou, apesar dos desafios sem precedentes que a pandemia da Covid-19 está a criar aos sistemas educativos de todo o mundo, é necessário fazer todos os possíveis para manter as crianças nas escolas. De acordo com a Unicef, estima-se que cerca de 616 milhões de crianças sejam atualmente afetadas pelo encerramento parcial ou total dos estabelecimentos de ensino. Em relação à vacina, a Unicef implora que seja dada prioridade para a imunização dos educadores, ao mesmo tempo que apoia a vacinação dos alunos. Nesse sentido, salienta que a vacinação não deve ser um requisito para que as crianças regressem à escola, pois isso prejudica o acesso à educação e pode aumentar as desigualdades. Matéria internacional, a por fim esta edição do Grande Jornal. Hoje é sexta-feira, 28 de janeiro de 2022. Despedem-se Beto Jorge Zapão, que editou e apresentou o jornal, participações de Isaura Alice, Joaquim Tausen e Rogério Maduca. A todos nós desejamos votos de que tenham uma ótima e excelente escuta restante programação deste canal de rádio. Notícias com rigor, isenção, transparência, no momento certo. Somos pela verdade. 103.0 FM.